Fala galera, Yuri Valens aqui e o Hectare finalmente divulgou seu relatório gerencial do mês de novembro e ele está recheado de informações a respeito de operações de compra e operações de venda dos seus recebíveis imobiliários. Ficou curioso? Então venha saber. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs e principalmente investimentos diretamente do exterior. Nosso plano de assinatura começa basicamente com R$ 35, podendo chegar até R$ 50 dependendo do seu perfil de investidor. Qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato com o e-mail e o telefone que estão aqui na tela ou acessar o primeiro link da descrição desse vídeo. Galera, aqui está minha tela com vocês e esse é o relatório gerencial do Hectare. Esse fundo que é um fundo high yield e que fez novas operações com base nas suas emissões de cotas consecutivas. E com base nisso, o mês de novembro foi marcado aqui por algumas posições de venda e principalmente de aquisição de recebíveis imobiliários. Ele fez uma venda de mais de 46 milhões de recebíveis e uma aquisição de mais de 200 milhões. E de todas essas operações que ele efetuou, 64% são de cotas sênior, 36% de cotas subordinadas. Achou uma exposição até mesmo alta aqui na parte da subordinação dos seus recebíveis imobiliários. 99,5% são atrelados ao IPCA e 0,5% ao IGPM, em linha com aquela nova estratégia de mudança de indexador, que agora todos estão caminhando para o IPCA e deixando cada vez mais de lado o IGPM depois daquele desequilíbrio que ocorreu no final do ano passado. A taxa média de aquisição ficou em 10,68%, que seria a taxa média de juros para essas novas operações. E aqui fica um ponto bom de destaque, eles conseguiram colocar de forma pouco mais consolidada e informativa essas partes de aquisições, tanto com volume e principalmente a taxa. E aqui, como vocês estão observando, o volume de aquisição 200 milhões, taxa de 10,68 e a venda foi de 7,95. Então, eles conseguiram efetuar de taxa de venda uma taxa mais baixa para adquirir recebíveis com uma taxa maior, ou seja, tentando aumentar essa taxa do seu portfólio e quanto maior a taxa, maior seriam os rendimentos, olhando só essa parte de juros constantes, esquecendo aquela parte da inflação, que também é distribuída para os cotistas, mas ela acaba oscilando bastante de um mês para o outro. Agora, focando aqui nas operações de aquisição, eu destaquei aqui algumas para vocês. O primeiro ponto seria do CRI Hope, que já estava presente no portfólio do Hectare e, salvo engano, foi estruturado pela própria gestora. Tem o Gran Viver 2 e o Brasil Parks. Esses três aqui que eu destaquei para vocês são os com maior peso nessa aquisição que o Hectare realizou no mês de novembro. O Hope, que é estruturado pela gestora, o Gran Viver, que é um de loteamento, e o Brasil Parks, que está ligado também àquela questão do Gramado Parks, que tem toda aquela ponta, que o Hectare está na ponta devedora e também na ponta credora, com todos aqueles recebidos imobiliários. Eu gravei um vídeo completo falando dessas operações aqui do Gramado Park, que vocês podem acompanhar aqui no canal. Está ligado às operações do Serra Verde. Agora, um ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, essa parte dos devedores, né? Então, olhando o CRI Hope, a princípio, ele estaria ligado ao Wish Hotel, né? Uma rede de hotelaria famosa que possui vários empreendimentos, inclusive com resort que vocês podem ver aqui na tela. E eu confesso que fiquei encantado aqui com essas imagens belíssimas das regiões na qual ele possui operações. Eu até pergunto para vocês já frequentaram, já ficaram em algum hotel dessa rede hoteleira? Outro CRI que foi efetuado a aquisição, esse ligado ao Gran Viver, que é uma rede de loteamento, então possui vários lotes. Empreendimentos são esses aqui na tela, com lote de 360 metros quadrados, 200 lotes a partir de 1.000 metros quadrados. Comentem para mim se vocês estão fazendo aquisição de alguns lotes nessa magnitude. Eu confesso que está na minha meta. Construir aquele recanto do Guerreiro, igual lá do Gustavo Cerbasi, pois é, aí tem que adquirir um com lote a partir de 1.000 metros quadrados. E tem esse aqui do Grand Park com 400 metros quadrados. E aqui tem algumas fotinhos desses empreendimentos. Então, são os sites, vocês podem acessar aqui, ter um pouco mais de informação dos devedores. Agora, o terceiro devedor é aquele que estamos conhecendo um pouco mais, que seria do Gramados Park, né, que tem toda aquela operação que eu já mostrei aqui no canal para vocês, que ele está ligado ao Serra Verde. Então, Hectare segue como devedor, ele segue como credor dessas operações,
colocando um pouco em xeque as garantias, né, com a ausência de informações mais precisas. Agora, outro ponto de destaque é esse recanto da Flores, porque o hectare efetuou a compra e depois efetuou a venda dele. E se formos observar aqui na taxa, ele vendeu a 8,5 e fez compra a 8,5. Então, não sabemos qual foi a estratégia deles utilizada aqui nessa operação com o recanto da Flor, ou se simplesmente ele olhou o portfólio dele de receber, viu que ele estava precisando de dinheiro e acabou alienando esse daqui. Agora também uma alienação, e que foi a maior alienação deles, foi o circuito de compras, que acaba diminuindo. Então, essa exposição ligada ao próprio shopping lá, né, circuito de compras, que é ligado à feira da madrugada, que também gravamos um vídeo completo falando dessa exposição do que está na ponta credora e devedora através do fundo XBXO, o que apelidamos carinhosamente como Xbox 11. Lembrando que ela era nossa de gamers. Agora, indo para o DRE do hectare, o destaque foi a correção monetária, que teve uma paulada de distribuição. Vejam que ela foi superior aos outros meses, e inclusive foi o que teve o maior impacto na distribuição de renda do mês de novembro. Se vocês observarem a taxa média de juros, ela ficou equiparada com o de outubro, e mais ou menos na linha dele, que foi crescendo paulatinamente. Agora, se formos observar a correção monetária, ela teve um grande destaque. Outro ponto de destaque aqui também, que o rendimento que ele recebeu dos seus fundos, que ele possui investimento, estão mais ou menos em linha com o que foi de outubro. Agora, o que impactou negativamente nos rendimentos desse mês, ou melhor, né, na distribuição de renda para os cotistas, foi a taxa de performance. A Hectare havia feito um provisionamento lá em setembro, depois em outubro eles devolveram esse provisionamento, então para tentar aumentar a distribuição daquele mês corrente, e agora no mês de novembro, como tiveram essa grande receita com a inflação, eles resolveram provisionar a taxa de performance que é paga sempre no final do semestre. Então estamos caminhando para o final desse semestre, né, que é o último de 2021, eles fizeram essa provisão de mais de 3 milhões de reais de taxa de performance, e isso fez com que ele efetuasse uma distribuição novamente naqueles mesmos patamares dos últimos 2 meses, que seria de R$ 1,60, setembro e outubro. Então, novembro simplesmente repetiu esses últimos 2 meses anteriores a ele. Então, essas são as principais informações aqui do seu DRE. Agora, como ele efetuou novas aquisições de recebíveis imobiliários, vamos observar como que ficou a sua taxa. Vocês podem ver que a taxa ficou em 10,5%. Uma taxa média boa, e lembrando que ela é de um risco um pouco maior do que o que estamos habituados. Inclusive, a subordinação das costas aumentou um pouco, está com 28,5% a subordinação dos seus recebíveis imobiliários. Parcela que está no caixa caiu algo próximo de 3,4%. Lembrando que essas são as informações do final de novembro. Já estamos praticamente no meio do mês de dezembro e ele encerrou também a sua última emissão, o que aumentou a sua parcela do caixa em 69 milhões, mas ele já tinha também algumas operações que já estavam destinadas a esses recursos. Então, possivelmente, ele pode encerrar o mês de dezembro também com caixa pequeno, até mesmo menor do que esse que está aqui nas informações do RG de novembro. Outro ponto que o destaque é o IPCA, que está com 93% das operações de recebíveis imobiliários, seguindo em linha com toda a estratégia que todos os gestores estão fazendo. Troca sempre do IGPM pelo IPCA devido aquele descontrole do final do ano passado. Agora comentem para mim se vocês são cotistas do hectare, se vocês estão mantendo na carteira. Eu confesso que depois de toda aquela análise minuciosa e questão de gestão de risco da minha própria carteira, eu acabei efetuando a alienação das minhas cotas dele. Agora, se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.